O quê? Um Superman do mal? Oh, meu Deus, quem diria? Ninguém nunca fez isso antes. O Kitsune dessa semana é a primeira temporada de The Boys. O Kitsune da semana é um oferecimento dos apoiadores do Catarse. Só com eles isso é possível existir. Muito obrigado a todo mundo que apoia todo mês financeiramente a existência do Kitsune da semana. E também um oferecimento dos membros do canal aqui no YouTube. Você pode se tornar um membro e receber os vídeos adiantadamente no YouTube, aqui sendo um membro com o valor mínimo de R$ 3,99, que é o único que eu cobro. Beleza? Vamos lá. Eu estou atrasado no hype do The Boys, eu sei. Eu já falei algumas vezes que eu tenho um bloqueio com série. É muito engraçado que eu acho que séries é uma coisa muito forte hoje. Talvez mais forte culturalmente, pelo menos aqui no Brasil, talvez, não sei. Mas a galera é muito mais de acompanhar série, porque é muito mais do hábito do que de ver filme. O cinema tem menos importância do que série de streaming. Hoje em dia, me parece. E eu tenho um bloqueio com série de streaming, porque, sei lá, eu prefiro ver um filme e ele acaba do que ter o compromisso de ver tantos episódios e no ano que vem tem mais tantos episódios. Ano que vem também é na sorte, né? Porque hoje em dia nem tanto assim. Mas que bom que eu estou atrasado nesse hype, sabia? Porque eu vi, quase por acaso, esse podcast está saindo no começo de 2026. Eu tô gravando um pouco adiantado para ver quanto eu lanço. Mas era no começo de 2026. E eu comecei a ver no fim de 2025. Eu tava de férias na casa dos meus sogros e tava numa hora que eu não tinha nada pra fazer, e eles têm Prime, e eu parei de assinar o Prime faz um tempo também. Mas tava lá, eu falei, deixa eu dar play nesse negócio aqui, vai. Deixa eu ver qual é que é. Completamente casual. E que bom que eu comecei a ver agora. Porque eu comecei a ver, sei lá, uma semana antes da grande guinada ditatorial, bizarra, expansionista do Trump, com o sequestro do Maduro e tudo mais. E o ambiente tá muito mais propício pra assistir The Boys hoje em dia. Eu acho também que tem uma outra característica que é, hoje eu conheço Garth Ennis. Vamos lá. Eu estou ligado, eu fui ver umas comparações da série com os quadrinhos, e eu tô ligado que todo mundo fala que a série do Prime é melhor do que a série de quadrinhos. Eu não duvido, pelas comparações que eu vi, mas eu acho uma pena, porque eu gosto do Garth Ennis. Eu não li The Boys, mas eu li muito Garth Ennis recentemente. Curiosamente, eu não li The Boys e não li Preacher, que são duas coisas muito famosas dele. Mas eu li muita coisa de Marvel e DC dele, porque eu fiz muita coisa, porque eu tenho, né? Eu sou tradutor e eu tenho o meu estúdio com o meu sócio, Rosca. Abraço para o Rosca, que não deve haver esse vídeo, provavelmente, mas eu tenho o meu estúdio com o Rosca e a gente presta serviço para várias editoras, principalmente para Panini, e a gente fez muita coisa de Garth Ennis, porque saiu muita coisa de Garth Ennis juntas, né? E eu fiz Hitman, que é da DC, eu fiz Etrigan, que é da DC e tem ligação com Hitman, eu fiz também algumas séries do Justiceiro e do Nick Fury, do Garth Ennis pra Marvel. E assim, principalmente no Hitman. O Hitman tem muitos elementos que depois ele foi fazer no The Boys, porque ele gosta muito de um certo tipo de personagem. O personagem principal, que é o Tommy Monaghan do Hitman, é muito Billy Bruto. Mas, enfim, no Hitman e no Nick Fury tem algumas coisas muito inteligentes e muito sensíveis. Não é só bobajada, não é só choque pelo choque. Não é só gore e escatologia. A série do Nick Fury, eu recomendo a todo mundo. Leiam, é uma minissérie, deve ter 12 edições, um negócio assim. E ela acompanha o Nick Fury ao longo de vários anos, sendo usado pelo exército americano e o governo americano nas várias guerras inúteis americanas ao longo da história. E é inteligentíssimo, é tocante. Tem, obviamente, as bizarrices do Garth Ennis, mas um pouco menos, inclusive. E é muito interessante. O Garth Ennis é um bom autor.
ele sabe escrever, ele sabe o que ele tá fazendo. Aparentemente, em The Boys, ele tem várias ideias boas que ele leva ao extremo das preferências dele, com ninguém freando o homem. E aí os caras foram fazer a série de TV e pegaram todas as boas ideias e adaptaram de uma maneira muito melhor, muito mais consistente. E eu só vi a série. Então, que legal que eles deram uma amenizada, mas também que legal que eu vi agora, depois de eu conhecer o autor e pegar, isso aqui é muito Garfienes, isso aqui é muito Garfienes. É bacana, eu gosto do autor hoje, eu sou um admirador de Garfienes hoje, sabe? Mas o elemento principal eu acho que é o mundo hoje quase, tirando o elemento de super-heróis e de muitas e muitas mortes bizarras em público, apesar que, enfim, nem isso. Mas tirando o elemento de superpoderes, o mundo real hoje ultrapassou o The Boys. O mundo real hoje tá pior, mais absurdo e mais idiota do que The Boys. Eu acho que se eu tivesse visto quando a série saiu, que eu acho que foi 2019, pré-pandemia, eu acho que eu ia achar exagerado. E assim, eu tô gravando isso hoje pós-sequestro do Maduro. Eu tô gravando isso hoje depois de uma nova série de arquivos do Epstein, com supostas revelações bizarras, assim, num nível que eu começo a duvidar da possibilidade de ser real. Porque é muito bizarro. Eu tô gravando isso hoje depois de ver um vídeo. Eu vou colocar o link pra vocês depois e vocês assistem esse vídeo, ele tem 2 minutos e aos 33... Foi agora há pouco, antes de eu gravar. Aos 33 segundos, ouve-se numa coletiva de imprensa do Trump no Salão Oval da Casa Branca, onde ele tinha acabado de assinar uma nova lei, ouve-se um peido. E aí, todo mundo do gabinete do Trump começa a tirar os repórteres que iam fazer perguntas para ele. É muito provável que o presidente dos Estados Unidos tenha se cagado na frente da câmera. Eu acabei de ver isso. O mundo hoje é um quadrinho do Garfienes, só que pior. Então hoje eu assisto The Boys e falo, olha aí, é verdade, sabe? Então que bom que eu assisti agora e não em 2019. Vamos lá, o que é The Boys? The Boys é mais uma sátira do mundo de super-heróis, mais uma tentativa, assim como o Watchmen já fez em outra instância, assim como vários quadrinhos da própria Marvel e DC já fez em outras instâncias, assim como, sei lá, o Invencível parece ser isso também. Muitas outras histórias já fizeram sátiras de quadrinhos de super-herói. The Boys é uma sátira dos quadrinhos de super-herói ao estilo Garth Ennis, ou seja, ao estilo com muita violência, muita depravação, muito gore, muita escatologia, muita crítica social, muita crítica política. O Garth Ennis é um autor meio South Park, naquele sentido de, não, a gente tira sarro de todo mundo, sabe? Ele é um pouco isso, mas ele obviamente tira muito mais sarro da elite, digamos assim. Então o que você tem é um mundo em que existem super-heróis, e esses super-heróis são parte de uma coisa muito mais corporativa. Eles não são heróis do governo, nesse momento. É uma coisa muito mais corporativa, tem a corporação VOT, e essa corporação tem os 7, que são basicamente a Liga da Justiça, porque eles têm o Superman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Aquaman, e os outros, porque tem o Translúcido e o Black Noir, e eu não sei qual seria a relação. O Translúcido é o Caçador de Marte? O Black Noir é o Batman? O Black Noir não é o Batman, é? Não sei. Mas os 7 são a Liga da Justiça. Nesse momento eles perderam um dos membros, e eles chamam uma nova membro pro negócio, que é a Luz Estrela, que é Starlight no original. Eu vi com legenda em inglês, então eu tô muito mais acostumado com o nome em inglês. Eu peço desculpa se eu não falar Capitão Pátria e acabar falando Homelander de vez em quando. A história começa com essa menina entrando pro set, mas o personagem principal, na verdade, é um rapaz normal chamado Huey, e ele tem uma namorada, normal, e o Flash desse universo, ele já começa com esse tipo de imaginação, né? Sabe aquela discussão, tipo, se o Flash fosse de verdade, com essa velocidade ele salvasse alguém, ele ia partir uma pessoa ao meio.
Muita gente já fez essa discussão. É muito cara de proposta de vídeo do Game Theory pra fazer conta e ver se aconteceria isso e tudo mais. Acontece isso no começo da história. O cara, acidentalmente, o flash da história, que é o trem-bala, ele atravessa a namorada dele enquanto ele tá passando pela cidade, e explode a namorada e depois foge da cena do crime. E a corporação paga um dinheiro cala-boca pro cara pra tentar ver se não tem processo nenhum, e eles apagam isso, e com isso o Huey é chamado pelo Billy Butcher, o Billy Bruto, e o Billy Bruto tá tentando derrubar os super-heróis por conta de uma vingança pessoal. Essa é a história da investigação deles pra tentar derrubar os super-heróis nessa junção de um cara que já faz isso faz tempo com um moleque normal, paralelamente às maquinações internas e a novelinha interna do set da Liga da Justiça do Mal da Corporação VOT. Dada a fama de The Boys e do Garth Ennis, e também considerando que a história já começa com o The Flash atravessando uma mina ao meio, explodindo ela em sangue, eu esperava que o choque pelo choque do The Boys fosse maior. Eu esperava que ele fosse mais sangrento à toa, mais escatológico à toa do que é. Ele é bastante, mas ele é muito menos à toa do que eu achava. O The Boys, ele tem, assim, no momento, eu tô no começo da terceira temporada, tá? Então eu conheço só até toda a segunda temporada e 2 episódios da terceira. Não sei se a história fica pior, eu acho que tem muita gente que reclama que a história vai ficando pior com o tempo, mas até onde eu vi, essa série, ela tem algumas vantagens em relação a outras séries de streaming por conta de ela ser muito mais funcional e objetiva do que várias outras séries de streaming que eu já vi. E isso se reflete no fato de que a violência da série é bastante funcional. Não tem coisas que estão ali só porque é legal, só porque é uma piada engraçada. Tem algumas coisas, mas a maior parte do tempo, tudo que acontece em The Boys está lá porque tem uma função de existir, ou como caracterização de personagem, mas boa parte das vezes como um passo da trama que vai gerar uma consequência, que vai gerar o próximo passo da trama. Inclusive as burradas dos personagens, porque muito personagem faz muita burrada, é importante e faz sentido na história. Eu acho que The Boys é uma dessas séries que não dá pra você ficar reclamando o tempo todo. Nossa, mas o cara fez o... Por que ele foi fazer isso? Essa é a história. O porquê que ele foi fazer isso é boa parte da motivação de muita coisa que acontece. Quando eu digo que tem vantagem em relação a outras séries de streaming, eu posso dar de exemplo... Talvez sejam exemplos idiotas, mas enfim. Miss Marvel do Disney Plus, o Luke Cage da Netflix. O Luke Cage da Netflix foi o primeiro que eu peguei isso aí. Mas algumas outras séries também, vocês podem dar exemplos nos comentários pra mim, de séries que parece que os caras têm uma ideia e que eles tinham que ter feito um filme de 2 horas, mas isso, eles talvez não tenham a confiança de que isso ia ter bilheteria no cinema, e eles acham que tinham que trabalhar isso como seriado, então eles fazem uma série de 8 ou 10 episódios, mas aí você vê que os 2 primeiros e os 2 últimos são funcionais e densos, e o meio é nada. O Miss Marvel tem todo um meio que não serve pra porra nenhuma, mas o começo e o fim são bons. O Luke Cage eu parei no meio. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não tem nada acontecendo aí mais. Quando eles vão voltar a andar com essa merda? Enquanto isso, The Boys é adaptado de uma longa série de quadrinhos, que eu nem sei se terminou, na verdade, mas uma longa série de quadrinhos que tinha o compromisso de fazer você comprar a próxima edição. Veja bem, porque tem essa diferença. Série de streaming tem uma certa confiança na inércia das pessoas. Eu acho que tem muito disso. Tanto é que tem o bagulho do binge watching, né? De maratonar o bagulho. O hábito Netflix, que está lentamente morrendo, de lançar uma temporada de uma vez, confia muito no fato de que, com o hype, você não quer pegar spoiler, então você tem que ver tudo de uma vez. Então eles lançam 10 episódios e você tenta ver 10 episódios em no máximo 2, 3 dias. Então não tem muito chance de você largar. Que você tem que chegar no final. Então você aguenta o meio que não é nada. Antigamente, as séries que eram lançadas semana a semana na televisão, elas tinham que garantir que você ia ver na outra sexta-feira o próximo episódio. E quadrinho é a mesma coisa.
Ele lançou um mês, uma edição, ele tem que te dar um cliffhanger no final pra garantir que você vai comprar a próxima. Pra pelo menos tentar você a comprar a próxima edição. Então, a estrutura da trama de The Boys no seriado de televisão é muito mais interessante, muito mais cativante por conta disso. A investigação deles segue num ritmo que todo episódio é alguma coisa diferente e alguma coisa nova, sabe? Eles conseguem primeiro descobrir que o trem-bala tá tomando uma droga, e eles vão atrás dessa droga e eles descobrem os bebês num outro lugar, e descobrem que esses bebês estão sendo usados em experimentos, e aí usam isso para tentar fazer a Luz Estrela fazer parte da conspiração com eles. E aí depois eles vão descobrindo mais sobre por que tem outros caras com superpoderes surgindo em outros países e virando terroristas. Então a investigação vai trazendo coisas novas a cada episódio. Você termina um episódio com uma historinha contada mais ou menos completa, e essa historinha mais ou menos completa termina com uma nova informação que vai te dar o próximo episódio. Parece óbvio, mas hoje em dia, com série de streaming, às vezes você tem episódios de nada. Então, foi bem-vindo pra mim. Eu assisti um episódio de The Boys e falei, caralho, eu quero ver o próximo. Legal. E com isso, essas escatologias da história, essas coisas absurdas, elas vêm com coisas funcionais, sabe? Então, quando o trem-bala explode a menina no meio, nos primeiros minutos do primeiro episódio, esse é o incidente incitante da história toda. Não é à toa, não é só porque é legal explodir a menina. Quando eu vi, por exemplo, aquela namorada do trem-bala transando com o cara que é o dono do apartamento dela cobrando aluguel e ela não tinha dinheiro, e aí ela fica maluca na droga e estoura o cara no meio das pernas dela enquanto o cara tava fazendo sexo oral nela, eu achei meio à toa. Mas aí isso é usado para os caras conseguirem subornar ela para conseguir informação, para conseguir incriminar o trem-bala. Então, essas coisas todas têm uma certa funcionalidade, sabe? As mortes absurdas, alguns momentos são só porque é divertido, sabe? O momento que ele descobre os bebês e aí usa um bebê que solta raio pelo olho para matar os caras, é bem legal. E também é porque os caras tinham conseguido sair de lá e tinham acabado de descobrir uma nova informação para a história. Então aquilo já era um momento funcional na trama que virou uma cena de ação cada vez mais absurda. Então isso é elogiável para mim. Eu curto isso nesses primeiros momentos de The Boys. Por exemplo, como eu falei, eu acabei de assistir o começo da terceira temporada. O começo da terceira temporada, que envolve um cara e o francês e o cara que encolhe, ali, por exemplo, já é um nível de escrotidão, escatologia, talvez um pouco à toa. Então talvez a série vá se perdendo um pouquinho, sabe? Mas eu sei, por conta de ter visto vídeo de comparação e tudo mais, que a série tá até mais contida do que os quadrinhos. Os quadrinhos eram muito mais escrotos do que isso. Aí a gente entra, por exemplo, nos personagens. Porque uma força de The Boys, nesse começo de história, é o conjunto de personagens. Mas eu tenho um asterisco aí, tá? Eu tenho um asterisco. Porque a gente tem os The Boys, né? Que inclusive eu não lembro, é muito raro ele chamar os caras de The Boys. E não é um título, né? Ele só fala, tipo, os caras estão reunidos no lugar. Então ele fala, The Boys are there, né? Então não é um título, The Boys. Mas é poucas vezes que ele fala The Boys, né? Ou tô maluco? Mas você tem esse grupo que é o Billy Bruto, o Huey, o MM e o francês. E a Kimiko encaixa-se nisso. E você tem o 7 e todo o núcleo referente ao 7. Eu acho que, minha opinião pessoal, pelo menos, tem um desequilíbrio muito grande aí. Porque eu realmente acho. Eu vou discutir isso até no vídeo da segunda temporada um pouco mais a fundo. Mas nesse momento, numa primeira camada, eu acho o 7 muito mais interessante do que os The Boys. Vamos lá. O grupo principal tem o Huey, o Billy Bruto, o francês, o MM e a Kimiko. Começando de baixo pra cima. A Kimiko, por enquanto, é nada. Ela tem uma função na história, nesse momento. Ela não fala, então a gente conhece muito pouco dela, vai conhecer um pouco mais na segunda temporada. E ela tem uma função na história, porque ela foi
criada como alguém com superpoderes contra a vontade dela e talvez colocada, talvez incitada a participar de um grupo de libertação, um grupo terrorista e tudo mais. E aí você começa ela tem essa função de introduzir isso na trama, que depois vai entrar naqueles terroristas árabes e tudo mais, que a gente vai entender que tem a ver com o próprio Capitão Pátria. Então, ela não fala, a gente não conhece nada dela, ela é um bicho. O que pra mim já é esquisito, porque ela é uma menina japonesa. Ela não é uma menina selvagem, criada por lobos na floresta. Ela não é o Mowgli. Ela é uma menina comum sequestrada. Com o irmão. O irmão também foi sequestrado, mas eu não lembro se na primeira ou na segunda que mostra o irmão. Mas enfim, spoiler. Não é tão importante assim. É um pouco, mas não é super. É na segunda, na verdade, o irmão, né? Enfim. Eu sempre achei o comportamento dela... Sabe quando... Eu acho que às vezes os caras confundem umas coisas, e isso é uma parte meio idiota, mas sabe quando você tem uma história de troca de corpo? Que um homem troca de corpo com uma mulher, ou alguém, sei lá... O homem trocar de corpo com uma mulher é um bom exemplo, porque quando você tem um homem, um ator homem, que tem que se comportar como uma mulher, ele não se comporta como aquela mulher que estava lá, ele se comporta como um estereótipo do que uma mulher deveria ser. Ou do que o roteirista homem acredita que uma mulher se comporta. Não do que uma mulher deveria ser, foi a escolha ruim de palavras. Do que o roteirista homem acredita que a mulher se comporta. Então, é sempre uma coisa muito mais próxima de uma adolescente fútil muito afetada. Sendo que a mulher, antes da troca de corpo, não é isso. E eu vejo, às vezes, me parece uma confusão dessa com a Kimiko, que é já que ela não fala, ela tem que ter um comportamento incompreensível. E como é o comportamento incompreensível? Ele é um bicho do mato. E ela não é um bicho do mato, ela é uma menina com raiva que não sabe falar inglês. E que não sabe falar inglês, na verdade, ela parou de falar por trauma, né? Ela falava antes, ela se comunica por gestos com o irmão, na segunda temporada mostra isso. Então eu já não gosto da maneira como ela é usada na história. Mas ela é um nada de personagem. Aí você tem o outro nada de personagem, que é o MM. O MM parece que é pior, pelo menos o contexto geral dele nos quadrinhos é pior, porque ele tem a filha, só que a filha é adolescente e é um estereótipo de menina negra piranha, sabe? É bem zoado. É o estereótipo muito zoado nos quadrinhos. E aqui não. O fato de, nos quadrinhos ele tem uma família disfuncional e me parece muito que é o estereótipo de que já que é uma família negra, é uma família suburbana disfuncional e a menina é piranha e a mãe é babaca, sei lá. Não. Aqui ele é um cara que saiu desse mundo de operações especiais e foi, arranjar um emprego dentro das especialidades dele e ele tem uma família para a qual ele se dedica. É a família normal, a criança é pequena, ele é um pai dedicado, desenha com a filha. É interessante. E parou por aí. Ele é só isso. Nesse momento da história, eu não sei se vai ter alguma coisa a mais em algum momento. O começo da terceira temporada deu uma dica de que pode ter alguma coisa a mais. Mas, por enquanto, ele é só um cara que é bastante eficiente em alguma coisa e ele é quase uma voz da consciência para o Billy Bruto e parou por aí. O francês é também o estereótipo bobo de francês. Eu quase era simpático com o personagem, porque a atuação do cara... O ator parece que é um arrombadinho sionista, né? Mas a atuação dele no personagem era ok, carismática e tudo mais. Mas ele tem a especialidade dele com... Sabe, ele faz bomba, ele é um cara inventivo com equipamentos e com armas e com bombas e com o submundo e com tráfico de seja lá o que for. Ele consegue coisas. Boa parte do personagem dele é a relação dele com a Kimiko. E a Kimiko é uma personagem fraca. E eu acho que por associação ele acaba sendo um personagem fraco. Então você tem um grupo que dos 5, 3 só estão lá. Eles têm, né, esses 3 têm piadinhas recorrentes, principalmente o MM e o francês, mas principalmente o francês desses aí. E eles têm funções práticas de coisas que eles fazem em cena, mas eu não tenho conexão emocional com eles e eles não têm características que colaboram com a história sendo contada. Eu acho eles personagens muito fracos. Sobra o Huey e
o Billy Bruto. Desses dois, tem a questão de o Huey ser só um cara legal. E eu vou perdoar essa característica. Porque num universo em que basicamente todo mundo tem algum nível de mau caráter ou depravação, todo mundo, alguém tem que ser uma pessoa normal. Porque pessoas normais existem, tá? Eu convivo com várias delas. Eu me vejo no Huey, e ele é feito pra isso, né? Muito do que acontece com o Huey, se eu tivesse na situação dele, eu seria esse cara que não sabe lidar com o que tá acontecendo. Então, parece que nos quadrinhos os caras usam o composto V desde o começo, então eles têm poderes, né? Desde o comecinho da história. Pelo menos num vídeo que eu vi, parece que tem isso. 2 temporadas de The Boys que eu vi, os caras não têm poder pra nada. Então, uma característica interessante da história é que a coisa vai escalando, escalando e escalando, e todos esses caras são caras normais. Tendo que lidar... E o Huey é o cara mais normal no grupo de caras normais. Então, ele explode um super-herói numa bomba pela bunda do cara, e aí as vísceras do cara vão pra cara dele, e se fosse o Billy Bruto ali, ele ia falar, uhul, diabolical! Mas ele não, ele é um cara que, ai meu Deus do céu, não, eu quero parar de estar num ambiente que eu tenho que fugir e morar num porão, e aí uma pessoa vai explodir na minha cara. É interessante como porta pra gente pra aquele mundo. E aí passa pelas características do personagem, que como a gente convive mais com ele, a gente vai se afeiçoando a ele. A gente vai se afeiçoando ao grupo principal e vai se afeiçoando mais a ele. E aí tem o contraste dele com o Billy Bruto, porque ele é um cara bacana e ele tem que fazer coisas ruins, como, por exemplo, espionar a menina que ele tá gostando, porque faz parte das coisas que ele tá fazendo da investigação e porque o Billy Bruto tá obrigando ele, porque o Billy Bruto é um babaca. O Billy Bruto, ele é um personagem interessante, mas ele é um personagem interessante por conta de o Karl Urban, é ruim falar esse nome, né? Karl Urban. Muito ruim falar esse nome em voz alta. Eu só li esse nome em toda a minha vida e eu acho que eu nunca falei ele em voz alta. Eu vou ter que falar Karl Urban pra eu poder pronunciar melhor. Que horror, né? Karl Urban. Caralho, como é que era o nome dele no Senhor dos Anéis? Éomer. Não é Éomer. Éoden. Éomer. Éomer? Poxa, como é que eu fui esquecer o nome dele, né? Eu gosto tanto dele no Senhor dos Anéis. Enfim. Todo mundo fala, né, que a diferença de ficção científica pra fantasia é que quando é fantasia o Karl Urban tá de cabelo longo e quando é ficção científica o Karl Urban tá de cabelo curto, né? E aqui ele tá de cabelo curto, então é ficção científica. Mas enfim, o Karl Urban é um ator muito carismático, esse papel encaixou demais com ele, ele tem esse jeito de canalha simpático, e aí você tem a escrita do Garth Ennis, porque ele tá, como é que eu posso dizer, polindo esse personagem, desenvolvendo esse personagem há várias séries. Eu não duvido que o cara do Preacher seja muito parecido, o Tommy Monaghan do Hitman é muito parecido, então ele tá fazendo esse personagem há muito tempo, sabe? Então ele poliu esse diamante até chegar no Billy Bruto. Ele tem características interessantes, porque ele tem aquela coisa de ser o canalha sofrido, sabe? Tem muito esse tipo de personagem. Ele é um canalha, ele é babaca, ele trata os outros mal, ele fala palavrão, ele xinga, mas ele tem um sofrimento interno, que a gente vai ao longo da história entendendo, e aí tem o flashback dele, que tem relação com a Becca, e a raiva que ele tem pessoal do Capitão Pátria, então você vai entendendo que a vingança dele é mais pessoal do que sistêmica, e aí você vai fazendo, com o tempo, o contraste dele, não só com o Huey, mas com o Capitão Pátria, porque o Capitão Pátria também tem características que são menos sistêmicas, e isso fica muito mais claro na temporada 2, e muito mais pessoais dele. Então você tem esses contrastes, mas eu acho uma característica interessante que é, tudo bem, a gente pode simpatizar com a raiva dele por conta da esposa dele ter sido supostamente morta pelo Capitão Pátria, mas também tem pessoas da vida pessoal dele. Se eu não me engano, ele tem uma conversa com a cunhada, eu acho que é a cunhada, que ele fica muito puto que eles fizeram um túmulo
pra Becca e ele fala, não, ela não morreu, eu tenho certeza. E vai lá e quebra o túmulo. Mas ninguém gosta dele. Porque ele é um cara com tendência à violência. Mesmo antes disso. Ele não era um cara que era legal e se tornou violento. Ele não era o Huey e aí ele se tornou o Billy Bruto. Ele sempre foi o Billy Bruto. Então ele torna isso, faz com que a trama fique mais interessante, mais variada, porque aí a gente simpatiza com o Billy Bruto com um asterisco. Então, esse grupo, os The Boys, só tem esses dois caras. E assim, a atuação do moleque que faz... Aí eu não vou lembrar o nome do ator. Mas é o moleque que faz... Inclusive tem um detalhe interessante sobre isso que eu vou falar agora, mas enfim. O cara que faz o Huey é menos carismático do que o cara que faz o Billy Bruto, do que o Karl Urban. Mas os dois têm algum certo carisma, e aí você tem que, no máximo, se escorar no carisma do ator que faz o francês, no carisma do ator que faz o MM, e no carisma da atriz que faz a Kimiko. Mas, assim, é muito pouco pros outros três. Muito pouco. Eles têm função, porque não dava pra fazer só os dois juntos tudo que eles querem fazer. E acabou por aí, sabe? Mas eu queria levantar um parêntese. Se possível, se vocês tiverem um tempinho para um parêntese meu, tem uma coisa que me irrita um pouco na escalação. E é complicado porque a escalação do ator do Huey. Porque o cara está bem no papel. Esse cara, eu acho que eu já gostava dele por conta de ter participado de vários episódios do Red Letter Media. Sabe, o ator parece um cara simpático e carismático, acessível, e um cara normal. Ele não é um cara bonitão do cinema, ele tem uma cara de... Ele não é feio, mas ele tá longe de ser bonito, e isso é importante. O Billy Bruto, o Karl Urban, é um cara que você pode dizer, caramba, esse cara é bonito. Mas o Huey não. Mas se você pegar nos quadrinhos, claramente o desenhista, e eu já não vou saber quem desenha o The Boys, claramente o desenhista pegou o Simon Pegg. Simon Pegg, que é o ator do Hot Fuzz, né? O ator do Todo Mundo Quase Morto. Como é que chama? Shaun of the Dead. O Hot Fuzz ficou aqui como... esqueci. Esqueci o nome em português. Eu adoro o Hot Fuzz. Que é o filme policial. É do mesmo o diretor, né? Do Edgar Wright e tal. Vocês sabem quem é o Simon Pegg. O Simon Pegg agora fez toda uma carreira como assistente do Tom Cruise no Missão Impossível e tal. Enfim. Ele fez o Simon Pegg. E por conta de o Simon Pegg, acho que é interessante quando você vê nos quadrinhos um cara com a cara do Simon Pegg, com a barbichinha e tudo mais. E tem uma característica que é muito importante para o Huey, que é ele ser meio que um fracassado. Ele é um bosta, sabe? Ele é um cara qualquer que é meio covarde e só segue a vida trabalhando num emprego ruim. Esse é o Huey. E aí quando você pega com o rosto do Simon Pegg, você imagina um cara, sei lá, na casa dos 35 anos e que nunca deu em nada na vida, digamos assim. O Simon Pegg tá velho demais pra isso, pra fazer o Huey. Então eles, em homenagem a isso, fizeram ele ser o pai do Huey. Mas aí ele não é velho o suficiente pra ser o pai do Huey. Porque o ator do Huey não tem idade, me parece, pra ser filho do Simon Pegg. Então eu acho que eles também, sei lá, ficou pra mim uma confusão estética, sensorial, sei lá. E eu olho pro Huey e eu não consigo entender a idade dele. Porque eu não consigo pensar que ele tem quase 30, porque senão não dava pra ele ser filho do Simon Pegg, visualmente. Mas não dá pra ele ser tão jovem, porque o ator já tem umas rugas. Mas às vezes ele é tratado como um cara que acabou de sair dos 18 anos. Sabe? Da maneira como a série faz o Huey, precisaria de um ator um pouco mais jovem pra você criar a ideia de que ele acabou de sair da escola, mas não entrou na faculdade e tem um emprego meio ruim e não tem perspectiva de futuro, e não de que ele já não tem perspectiva porque ele é um fracassado e já não deu em nada, sabe? Então tem uma dissonância com a escolha do ator, pra mim, com a cara dele, mas ele faz muito bem o cara
que tá numa situação com a qual ele não sabe lidar. Isso, esse ator, Randy Quaid é o nome dele? Jack Quaid, porque ele é filho do Randy Quaid, talvez, enfim, mas é Jack Quaid o nome do ator. Ele faz muito bem esse bagulho de não saber lidar com essa situação. Mas enfim, esse grupo é um grupo legal, mas muito mais ou menos, porque só tem 2 caras e o resto tem função. Em compensação, o set e todo o ambiente do set é muito mais interessante. E aí eu vou fazer só um pequeno comentário típico das suas reclamações de o Kitsune está comentando a história pelo que ela não é, em vez da história pelo que ela é. Eu fico imaginando uma versão de The Boys na qual a personagem principal é a Luz Estrela. Porque o ambiente do set é muito rico e a gente tem uma personagem que nem o Huey, que entrou para um mundo muito maior do que ele. A gente tem uma personagem que entrou para um mundo muito maior do que ela, percebendo paulatinamente a corrupção daquele mundo. Funcionaria. Mal precisaria dos caras e talvez você pudesse ter os The Boys por fora, tragando ela para ser uma espiã interna sem a necessidade do Huey lá dentro, sabe? Mas enfim, tirando isso, todo esse ambiente é muito rico, sabe? Você ir percebendo cada um desses personagens e cada um, você percebendo que, tipo, você tem o set e a imagem do set e a primeira impressão que você tem é o Aquaman, né, o Profundo, o Aquaman abusando sexualmente da menina nova como forma de colocar ela no lugar dela, que aparentemente é muito pior nos quadrinhos, né? Talvez eu prefira, até inclusive eu acho que a história funciona bem só com um personagem fazendo isso. Então você tem esse cara, que é um cara extremamente inseguro em tudo que ele faz, e querendo se impor com a menina nova através do abuso sexual. Você tem um outro cara extremamente inseguro que é o Trem-Bala, que é basicamente um atleta anabolizado porque ele não quer perder a posição que ele alcançou. Você tem a Mulher Maravilha do negócio, que é a Rainha Maeve, que com o tempo você vai percebendo que ela odeia o Capitão Pátria. Você tem o próprio detalhe... Tem alguns que eu acho interessante que tem pouca coisa. Por exemplo, eu gosto muito do Black Noir. Eu acho o Black Noir muito legal porque ele não é nada. Ele é um agente secreto super forte, assassino, e ele não fala nada ao longo da história. E eu curto muito isso. Eu espero que ele fique por isso mesmo na história toda, mas eu tenho certeza que em algum ponto vai ter um flashback, uma revelação, vai mostrar o rosto dele. Eu prefiro nunca ver. A segunda temporada tem um detalhezinho de uma característica dele e tudo mais, e fica nisso e eu acho que tá bom. E o Translúcido, por exemplo, que é um depravado, porque o Translúcido ele é a reimaginação mais óbvia do personagem com invisibilidade, que é, se você tem invisibilidade, muito provavelmente você vai utilizar essa chance pra ser um depravado, então o cara fica invisível no banheiro feminino e fica se masturbando, porque é óbvio que ele faria isso. Mas aí ele tem 2 twists que eu acho interessante, que um é, a invisibilidade dele não é mágica, é uma característica do corpo dele de ele modular as moléculas dele, e com isso ele pode modular as moléculas dele pra ser basicamente indestrutível, o que é uma coisa que eu nunca pensaria em aplicar para um poder de invisibilidade. Eu acho que a aplicação mais frequente e óbvia e eficiente para poderes de invisibilidade é mexer com luz. E aí você tem muito personagem... Uma Hero Academia tem isso, né? A menina invisível que faz flashes de luz, porque ela acaba desenvolvendo que o fato de ela ser invisível tem a ver com manipulação de luz. E aí, no caso dele, tem manipulação das próprias moléculas do corpo dele. Gosto, acho muito inteligente. E o segundo fato é, depois do cara morrer, tem a revelação de que, na verdade, ele era tipo um pai dedicado. Aparentemente, né? A não ser que isso seja só propaganda que os caras inventaram pra parecer um cara bonzinho depois da morte dele. Mas eles demoram muito pra reconhecer a morte dele publicamente, né? Então talvez não seja. Mas aparentemente, ele era, ao mesmo tempo que um tarado depravado, provavelmente abusador, ele também era um pai dedicado que passava tempo com o filho. Que ele curtia passar tempo com o filho. Então tem esses pequenos detalhezinhos que, tipo, os personagens têm camadas. E claro que
o personagem mais interessante de tudo é o Capitão Pátria. E é muito complicado, porque eu entendo o Capitão Pátria ser o personagem mais icônico da história. Porque a atuação do Anthony Starr é muito boa. E ela é muito boa. Eu não vi o Anthony Starr em qualquer outra coisa. Eu não sei se ele sabe ser sutil, mas ele sabe não ser sutil. E eu acho muito legal o quanto ele não é sutil. Antes de entrar nisso, eu tenho que também dar os parabéns para a personagem da Luz Estrela, porque eu acho que tudo ao redor da personagem da Luz Estrela é muito interessante. A junção de você pegar a menina cristã e a menina cristã que é colocada nesse circuito de super-heróis por uma mãe que é basicamente uma mãe de concurso de beleza infantil, que obrigou essa menina a fazer esses pageants, né? Esses concursos de beleza infantil, concursos historicamente financiados por Donald Trump nos Estados Unidos, e juntar isso com essa menina ser cristã, de verdade, de coração, acreditar nisso, fazer parte de todo um circuito de eventos cristãos, sabe? Em toda a sua infância, adolescência e começo da vida adulta, e aí entrar como essa imagem de uma menina pura no set, porque é importante que eles tenham essa imagem, e ela ser uma menina pura, ela é meio Sansa. E eu não sei se as pessoas não gostam da Luz Estrela, mas ninguém gosta da Sansa no Game of Thrones, e as duas têm uma função muito interessante, que é ser a personagem com uma visão idealizada daquele mundo, e a visão idealizada vai sendo paulatinamente quebrada, porque ela vai percebendo a corrupção da realidade. Então a gente vai vendo a personagem vendo a corrupção da realidade e, por exemplo, ela percebendo que ela não é uma escolhida de Deus. Ela não nasceu com esses poderes desde criança porque Deus escolheu ela. Ela foi manipulada desde criança pela mãe e colocado a droga nela e tal. Então ela ficando cada vez mais desiludida com o mundo é um caminho que eu gosto bastante. É um caminho mais complexo e mais interessante do que o do Hughie, por exemplo, né? Então eu gosto mais da Starlight do que do Hughie, por exemplo. Mas voltando, o ambiente do set é muito mais forte. E toda vez que a gente tá na VOT, pra mim, a história é mais interessante do que quando a gente tá com os The Boys. E muito disso é o Homelander, o Capitão Pátria. Não tem jeito. É um personagem interessantíssimo. A atuação do Anthony Starr, ela é muito exagerada. E é muito camp. É muito demais. E é muito legal que seja assim. Porque esse personagem não tinha que ser sutil. Ele não tem nada de sutil. Outros personagens podem ser mais sutis. Por exemplo, a minha personagem favorita da primeira temporada, que é a Stewell. E aí a gente vai entrar nos detalhes interessantes do que The Boys está trabalhando nessa primeira temporada. Que é o fato de que, neste momento inicial, The Boys trabalha a ideia de super-heróis na parte corporativa da coisa. Então, numa primeira camada, tudo que eles fazem para os super-heróis serem uma corporação é muito acertado. Principalmente se você pega pro nosso entendimento de como corporações agiam anos atrás. The Boys... o mundo mudou muito rápido. The Boys é o produto de uma década atrás. E para uma década atrás, ele é muito preciso. Sabe? Muito preciso. É assim que as coisas funcionavam mesmo. Então você tinha na personagem da Stewell exatamente como qualquer engravatado corporativo seria. Principalmente quando você pensa na parte pública, na parte de relações públicas. No jogar no seguro para maximizar lucros dos acionistas. Então, é isso que ela faz. Eu gosto demais da Stewell, porque a Stewell é a líder de uma corporação do mal e a líder... Porque eles são a Liga da Justiça, mas eles são a Liga da Justiça do mal. Então ela é a líder da Liga da Justiça do mal. É como se ela é, de certa forma, nesse primeiro momento, depois a gente vai ter uma outra figura
parecida, mas nesse primeiro momento ela é o Lex Luthor, líder da Liga da Justiça do Mal, certo? Só que a atuação dela é muito normal. O Capitão Pátria é um vilão. Ele é um psicopata. Ele tem expressões exageradas. A minha vontade de ver The Boys... Eu tinha uma resistência por conta de achar que seria bobo, por isso que eu deixava pra lá. Mas tem tanto meme com The Boys, e tantos desses memes são a cara do Capitão Pátria, em expressões exageradas. E eu achava tão bom. Sabe, eu via os GIFs da cara do Capitão Pátria. Inclusive tem vários GIFs muito icônicos, e que eu vou ver a cena, e a cena também é muito icônica. Por exemplo, o Billy Butcher olhando naquela corrida dos velocistas, e aí tá todo mundo olhando pra frente, o Billy Butcher olhando pra trás, e encarando o Capitão Pátria, e o Capitão Pátria sem entender, porque naquele momento ele não sabe quem é aquele cara. Ele já tinha conhecido o Billy Butcher antes disso, mas ele não lembrava, porque dane-se esse cara, né? Mas ele olhando pra ele, e o Billy Butcher olhando de baixo pra cima, e dando uma risadinha sarcástica. E aquela cena é muito boa. E por isso que virou meme, porque é uma cena muito boa, e que pode ser usada pra muita coisa. Mas a cara do Capitão Pátria é uma cara muito icônica, porque a atuação do cara é muito boa, e é muito exagerada. Por outro lado, a Stewell é só uma pessoa de uma empresa. Ela é só uma chefe. E aí acontece merda e ela fica puta e ela tenta fazer as coisas funcionarem. Ela não é uma chefe caricata, ela não é um empresário do mal. Porque existe o estereótipo, né, o arquétipo do empresário do mal, do rico do mal, que ficou... Ele era o grande vilão dos filmes no meio dos anos 2000 até o meio dos anos 2010, era o engravatado do mal. Que aí depois virou o CEO de empresa de tecnologia do mal. Então ele virou o Mark Zuckerberg somado com o Steve Jobs do mal. Esse, que não precisava ser do mal, porque esses caras já são do mal, né? O Mark Zuckerberg principalmente. O Steve Jobs era um arrombado. O Mark Zuckerberg é de fato uma das grandes forças do mal do mundo hoje. Mas eu vou chegar nesse ponto já. Mas ela tá mais próxima do antes de você ter o Mark Zuckerberg do mal, que você tinha o grande presidente de empresa do mal, só que ela não é caricata. E eu gosto muito de ela não ser caricata. Ela é uma chefe que faz coisas maléficas de maneira extremamente pragmática. Inclusive na relação dela com o Capitão Pátria. Na relação psicossocial que ela tem que ter com o Capitão Pátria, que ela sabe que ela tem que ter. Então ela faz. Eu adoro a Stewell. Uma pena que dura só uma temporada, mas eu adoro ela. E é muito interessante o contraste dela com o Capitão Pátria. Então, ela é sutil do jeito que tem que ser, e o Capitão Pátria é zero sutileza do jeito que tem que ser. Só que tem uma coisa que The Boys já é anacrônica. É muito interessante isso. E também o motivo de eu estar nos últimos anos, principalmente do ano passado pra cá, cada vez mais deprimido e cada vez mais com medo do que vai acontecer. E cada vez mais, tipo, eu abro o celular e o quadradinho preto da loucura me deixa cada vez mais maluco. Então eu abro o Blue Sky e tudo é horrível, eu abro o TikTok e tudo é horrível, eu abro sites de notícias, de jornais e tudo é horrível, e isso é porque o mundo mudou. E ele tá cada vez mais afundando, e cada vez mais idiota, e cada vez mais tenebroso. O que eu quero dizer com isso? The Boys coloca os super-heróis como uma corporação do mal, certo? E aí eles trabalham, tudo que envolve eles é feito de maneira que faz muito sentido para os super-heróis serem uma corporação. Então, eles não salvam ninguém, eles não fazem o bem, eles salvam pessoas para poder filmar e fazer publicidade. Eles são mais atores e rostos para publicidade do que super-heróis. Você deve ter alguns heróis aqui e ali que ganharam poderes e fazem coisas porque eles querem, porque eles acham necessário. A própria Luz Estrela era uma super-heroína que agia pelo bem antes disso. Inclusive tem um momento que ela salva uma menina de ser estuprada e dão bronca nela.
porque ela fez isso, porque filmaram ela agredindo uma pessoa. Pô, você agrediu uma pessoa e filmaram isso. A gente não tem prova de que essa menina ia ser abusada sexualmente e agora você só agrediu um cara na câmera. Ela falou, mas eu salvei porque eu vi que estava acontecendo. E eu fiz o que era necessário. Falou, não, você não vai fazer o que é necessário. Você vai fazer o que a gente manda. E eles fazem as coisas com um pragmatismo muito grande, apenas o necessário para que eles continuem com a imagem de heróis, certo? E aí eles estão tentando vender os super-heróis pro exército. Tentando vender essa força bruta para o exército. Então é uma corporação tentando vender um produto para os militares e o governo dos Estados Unidos. Com dificuldade. Porque o governo não quer. E isso é loucura. Isso é completa loucura. Tanto porque o governo com certeza ia querer o Capitão Pátria para eles, ia abraçar, hoje principalmente. Assim, historicamente, qualquer oportunidade que o militarismo americano tem de ter a arma mais poderosa possível, eles vão abraçar. Então se você tá oferecendo para eles uma bomba atômica no forma de uma pessoa vestida de bandeira dos Estados Unidos, eles vão falar, sim, por favor, se eu tiver que chupar o pau desse homem agora eu faço. E eles vão. Historicamente é isso. E também, historicamente, existe uma relação simbiótica do corporativismo, né, do capitalismo, com o militarismo e o governo. Só que hoje não tem nem mais uma relação. Porque antes o que existia era o Estado e, por consequência, o exército, com uma relação muito, muito, muito próxima com o capital e as empresas e as grandes corporações. Agora, podem ir atrás aí do projeto 2025 lá, que era um bagulho do documento dos caras antes do Trump se reeleger e tudo mais. O projeto dos caras é quebrar essa barreira e colocar o capital no governo. Acabar com o Estado e fazer com que o Estado seja as corporações amiguinhas de quem tá no poder. Então, é muito surreal você assistir The Boys, uma série que foi lançada, se eu não me engano, em 2019, e ver uma grande corporação com dificuldade de entrar no governo. Não! Hoje em dia o que você tem é os caras colocando um apresentador da Fox News no Ministério da Defesa e o Ministério da Defesa anunciando, que agora se chama Ministério da Guerra, vai ter cada vez mais a xAI, que é a empresa merda de IA do Musk, incorporada na tecnologia do exército. Ou seja, colocando o Elon Musk para controlar toda a tecnologia do exército. Não existe mais separação, porque quase não existe mais Estado. É muito esquisito. E também é muito surreal você ver hoje uma série como The Boys, com algumas cenas, por exemplo, quando eles vão fazer aquele grande comício, mas não é exatamente um comício, na verdade é um evento, né? É um evento cristão super-heróico, o Believe. Aquilo é muito realista, aquilo acontecer é muito realista. Mas aí vai ter um discurso do Capitão Pátria. E a Stewell fala pra ele o que seria muito normal em 2015, em 2010. Falando, faz um discurso seguro. Faz um discurso moderado. A gente não pode parecer maluco. E isso foi bizarro pra mim, porque eu vi esse episódio no dia em que o Maduro foi sequestrado pelo Trump. O Capitão Pátria fala, eles não querem discurso moderado. Eles querem justiça de fronteira à la John Wayne. E aí ele vai lá e faz o discurso maluco dele. Discurso de, porque a gente tem que ir atrás dos caras mesmo. E os caras mesmo é os caras que ele criou pra ser inimigo dele. Para que ele tivesse um inimigo pra poder vender os super-heróis e o set para uso militar. E ele faz o discurso de maluco dele. Uns anos atrás, as grandes corporações eram assim. As grandes corporações, elas eram do discurso moderado. Obviamente que era um bando de capitalista maluco, mas o discurso, a fachada, tinha que ser de moderação. Tanto é que a gente viu todos os longos anos de Pink Money. Antes existia a corporação colocar o logo dela com um arco-íris, para dizer
que eles são a favor dos LGBTQIA+. Agora não. Agora dane-se. O eufemismo morreu. Não existe mais eufemismo. Não tem porquê mais as empresas colocarem eufemismo no seu discurso, colocarem discurso moderado. O que apela hoje é, assim, não existe mais por que você esconder que você é completamente pró-fascismo. Então, boa parte das grandes corporações, incluindo, por exemplo, a corporação dona desta série, que é a Amazon do Jeff Bezos, incluindo a Disney, incluindo seja lá o que for, a Apple e tudo mais, a Apple deu troféuzinho pro Trump agradecer pra ele, a FIFA deu troféu pro Trump pra agradecer ele. O que pega agora é dar uma massageada ali na bunda flácida do Trump. Então dane-se, acabou o eufemismo. Então eu olhei aquilo e eu dei risada. Falei, não, tá certo pra quando eles fizeram isso. E principalmente baseado nos quadrinhos que são mais antigos, obviamente, né? Então, pra 2018, faz sentido. Hoje não mais. Porque aí tem um acerto muito interessante, e isso vai ficar mais legal na segunda temporada, que é o Homelander, voltando para o personagem. Vamos lá. Eu comecei aqui tirando sarro do Superman do Mal. Mas eu acho que tem uma coisa que é mais frequente de cabeça. Não vou dar um monte de exemplo, mas eu espero que eu esteja certo no meu argumento sem nenhum dado aqui. Mas tem certa frequência você pensar na subversão do Superman, porque tem muita subversão do Superman. Tem muita subversão do Superman, que é o Superman do mal. E o Superman do mal parte da ideia do... Se existisse um cara que é tão poderoso quanto o Superman, ele poderia dominar o mundo sozinho. Sabe? Então tem muitas coisas... Às vezes eles colocam o Superman do outro lado. E se o Superman fosse o nosso inimigo? Mas aí você tem, sei lá, o Superman do Injustice. Ele é um ditador do mal por conta de ele ser super poderoso e descontrolado. Você tem lá o Sentinela da Marvel, que ele não é do mal, mas ele é um Superman descontrolado. Sabe? Então tem muito Superman descontrolado e muito Superman do mal, no sentido de, se existisse um cara tão poderoso quanto o Superman, talvez ele não tivesse nenhum motivo para ser bonzinho, ele poderia dominar o mundo sozinho, certo? O Homelander, o Capitão Pátria, ele tem isso, um pouco, mas ele é mais do que isso. Ele é uma paródia de um outro aspecto. Porque o Superman não é só um cara forte. O Superman tem várias interpretações do Superman, mas uma das coisas mais importantes ao longo da história do Superman é que ele representa a verdade, a justiça e o estilo de vida americano, certo? De uma maneira idealizada. Pode ter roteiristas que levam o Superman, e eu já falei disso no meu último podcast sobre DC Absoluto. Eu acredito que os personagens são um joguinho de ligue os pontos, e você pode pegar aqueles pontos e ligar e pintar da maneira que você quiser. Então dá pra você fazer um Superman fascista, mas eles tentam idealizar, já que eles são americanos, né? A maior parte dos roteiristas de histórias em quadrinhos americanas são americanos, e eles vão idealizar a ideia do estilo de vida americano como uma coisa boa. Sabe quando os caras estão fazendo, os fascistas americanos estão agindo como americanos, e aí vem coisas americanas acontecendo nos Estados Unidos e olham e falam, mas o que está acontecendo? O que nós nos tornamos? Um país de terceiro mundo? A China? E não, eles só estão fazendo tudo o que eles sempre fizeram. Mas muito americano iludido que passou a vida com propaganda americana acredita que o estilo de vida americano é uma coisa positiva. O Homelander, ele não é o Superman verdade, justiça e estilo de vida americano. Ele é o Superman Deus, Pátria, Família, Liberdade. Então ele é pegar o Superman se ele tivesse para si mesmo, colocado para si mesmo, e não exatamente porque ele não é, né? Ele não foi criado pelo governo americano, como um experimento do governo americano e usado como um soldado. Ele tá tentando virar um soldado, inclusive, então ele não é isso. Ele tá tentando entrar para esse mundo. Mas ele tem para si mesmo, depois de muito ser manipulado, ele foi criado em laboratório e tudo mais, ele tem para si mesmo que ele é
os Estados Unidos. Então ele quer ser isso. Então ele é o fascismo personificado, sabe? Ele é realmente pegar essas características do Superman clássico e levar a exageração máxima do bagulho para ele ser o fascismo personificado com a bandeira dos Estados Unidos nas costas, que é o fascismo em forma de bandeira. Eu acho essa característica muito interessante e eu gosto como, por conta de ele ser essa característica, ele também é patético. Por isso que ele é um dos personagens mais fascinantes da história. Porque talvez ele seja o personagem mais complexo de todo The Boys. Ele é patético, ele é uma criança. Ele é uma criança birrenta, que gosta de atenção. Ele não teve mãe, então ele tem um complexo com mãe. Então, ele tem uma relação sexual esquisita com a Stewell, porque ele tem um desejo sexual por conta de ele desejar ela como mulher e como mãe. E ele bebe leite materno. Ele tem inveja do bebê da Stewell. Ele não gosta que a menina nova ganhe mais atenção do que ele. Porque ela tem características nela que são muito parecidas com ele. Ela é superpoderosa e ela é uma faceta do americanismo, do excepcionalismo americano. Mas a partir de ela... E ela é a menina nova e todo mundo gosta dela e ela faz um discurso emocionado num certo momento e ganha a simpatia das pessoas e ele fica puto. E ele fica puto não porque isso pode desfazer algum plano, é muito pouco funcional essa inveja dele. É uma inveja visceral, porque ele é uma criança birrenta. Porque os Estados Unidos são uma criança birrenta com um monte de arma nuclear. E é fascinante. Ele é o personagem mais interessante da história. Agora, eu sei que recentemente na 4ª temporada, que eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, essa altura deve ter sido ano retrasado, né? Porque estamos em 2026. Rolou reclamação da 4ª temporada porque agora The Boys virou lacração, virou woke. Sabe, antes não tinha. E aí eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura. É muito engraçado o quanto The Boys é óbvio, é nada sutil, e tinha gente que achava que não tinha política em The Boys. E talvez parte da culpa disso seja o fato de que, e eu vou falar disso um pouco num próximo podcast, o Homelander é um personagem muito interessante. Então a gente quer ver o Homelander. E talvez isso confunda as pessoas. Porque gosta do Homelander. E aí talvez comece a se identificar demais com o Homelander. O que é um problema. Aí a gente... Enfim. Eu não sei se The Boys fica ruim. Eu vi 2 temporadas inteiras e o começo da 3ª. A primeira temporada eu acho muito boa. Acho sólida, acho ótimas atuações. Não é uma super direção de ação, porque eu acho que eles não têm orçamento para cena de ação, mas o pouco que precisa usar é bem usado. Talvez as minhas críticas principais com a história é que boa parte dos personagens com que a gente convive o tempo todo é muito pouco interessante, e eu acho que na tentativa de ser realista, a série ficou só com um filtro amarelo feio. Isso é uma coisa que me irrita um pouquinho. Mas eu gosto da série no geral, eu gosto bastante da primeira temporada. Então, em breve, podcast da 2ª temporada. E aí eu vou seguir assistindo porque eu gostei de The Boys e eu estou interessado. Muito obrigado a quem ficou até aqui, até o final. Se você curtiu, curte. Se você tem algo a falar, comente. Se você gosta demais do Kitsune da Semana, você pode se tornar um membro aqui no YouTube. Se você gosta ainda mais, nossa, mas eu gosto demais. Nossa, eu quero dar R$50 por mês para esse homem. Você pode aparecer aqui na tela, no nosso top tier, o nosso hall da fama dos apoiadores do Kitsune da Semana. Ficamos por aqui, até o próximo. Falou!